nós vamos colocar aqui o primeiro slide, vamos falar sobre renovação espiritual pessoal. Que cada um de nós, todos nós, servos de Deus, temos que buscar essa renovação. Temos que buscar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que Ele quer que nós façamos. O que Ele quer que nós venhamos entender, porque às vezes Deus está falando e nós estamos mais preocupados com as coisas à nossa volta e deixamos de ouvir a voz de Deus. E às vezes, Deus, quando vê que nós não estamos ouvindo, Ele até permite que venham dificuldades para que a gente acorde, para que o problema fale com a gente. Então, falando sobre renovação pessoal, renovação espiritual pessoal, nós vemos que a nova vida em Cristo, segundo a Bíblia, diz assim, vamos ler juntos, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós entendemos que quando há um arrependimento, uma entrega, quando a pessoa entende que o que importa não é a posição que ela tem, mas é estar de fato e de verdade, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, o que acontece na vida dessa pessoa? As coisas velhas ficam para trás, ela é nova criatura. Ela já não está preocupada mais com posição, ela não está preocupada com o que os outros pensam dela. O pastor, a pastora, o homem de Deus, ele não está preocupado com o que as pessoas pensam dele. A preocupação do homem de Deus é o que Deus pensa a respeito dele. O que Deus pensa ao nosso respeito? Quando Deus olha para mim, o que Deus pensa de mim? O que Ele vê em mim? Será que Ele vê em mim aquele mesmo ou aquela mesma velha criatura de antes? Ou essa velha criatura ficou para trás? Ficou para trás através do quê? Do arrependimento. O que é arrependimento? Como nós falamos da vez passada, arrependimento é mudança de pensamento. Que, aliás, é uma das atitudes, de tantas atitudes que existem, para que nós tenhamos uma comunhão com Deus, o arrependimento é uma delas. Olha o que diz a Bíblia, vamos ler. Arrependimento, a Bíblia diz o quê? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando nós entendemos isso e nós, então, temos a nossa mente transformada, qual é a nossa preocupação? Produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, nós entendemos que a vontade que tem que prevalecer não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Eu sou pastor, eu faço a obra de Deus, mas será que eu sou pastor para que a minha vontade seja feita? Será que eu sou pastor para que as pessoas me sirvam? Não, eu sou pastor para que eu sirva a Deus como? Servindo ao povo de Deus. Então, quando eu entendo que eu estou a serviço de Deus e eu trabalho para produzir frutos dignos de arrependimento, isso então faz com que dia após dia eu tenha uma renovação espiritual pessoal, porque o meu pensamento está em Deus, não em mim, não nos meus próprios interesses. Eu sei que muitos dos senhores talvez estejam aqui e digam assim: bispo, eu tenho passado uma luta na minha igreja, tem sido uma guerra, eu sei, mas se o senhor tiver o seu pensamento voltado a servir a Deus, produzindo frutos dignos de arrependimento, olhando para Jesus, olhando para os interesses do nosso Deus, Deus vai cuidar da sua igreja.
A sua igreja vai desenvolver, porque o Senhor não está lá por próprios interesses, buscando satisfação pessoal. Mas o Senhor, a Senhora está lá servindo a um Deus que é justo e fiel. Ele sabe o que está dentro de você. Ele te conhece. Ele sabe o que você tem dentro de você. Agora, quando não há frutos dignos de arrependimento, e o pastor, a pastora, o servo de Deus, ele trabalha preocupado com os seus próprios interesses, então como é que Deus vai ser com ele? Como é que Deus vai ser com a igreja que ele está à frente? Como é que Deus vai honrar aquele homem que está pensando em si mesmo e não no que Deus quer que ele faça? Porque infelizmente tem sido assim o pensamento de muitos. Então nós temos que entender que o primeiro passo é esse. Muitos dos senhores já tomaram esse passo e eu tenho certeza disso. Como nós falamos, muitos dos senhores estão bem, estão trabalhando, estão lutando, estão honrando a Deus, graças a Deus por isso. Mas se o senhor, a senhora está aqui e diz assim, poxa, eu vinha trabalhando com preocupações pessoais, eu vinha trabalhando com interesses próprios, eu estava preocupado porque eu queria aparecer para mostrar para as pessoas que eu sou de Deus. Não se preocupe em mostrar para ninguém que o senhor, que a senhora é de Deus, porque se você é de Deus, Deus é com você e as coisas vão acontecer. Não se preocupe com o que os demais vão pensar, se preocupe sim em agradar a Deus, porque quando nós agradamos a Deus, então Deus, Ele faz a parte dele por nós. Amém, pessoal? Então, a primeira coisa é o arrependimento. A segunda coisa importante para que Deus seja com o senhor, com a senhora, é manter a fé, vamos colocar aí, por favor, e a boa consciência. Manter a fé e a boa consciência. Por quê? Porque a fé e a boa consciência são importantes, porque o diabo, o que o diabo quer fazer? Ele quer contaminar a boa consciência. Ele oferece situações para que o senhor, a senhora, venha aceitar, sei lá, uma oferta que não é de Deus. Para quê? Para que aceitando essa oferta, a sua mente a sua consciência já não seja mais boa. E aí, se o homem de Deus trabalha sem uma consciência sã, porque onde é que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente na emoção? Será que Deus fala com a gente quando eu estou emocionado? Bispo, quando eu canto uma canção, eu louvo a Deus, é ali que Deus fala comigo. Não, ali você está louvando a Deus e você está tendo a alegria de louvar a Deus. Mas Deus fala conosco aqui, ó. É aqui que Deus fala com a gente.